Shalom! Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que vocês estejam gostando da nossa aula, da nossa disciplina de História de Israel. Disciplina toda oferecida na modalidade EAD, ok? Queridos, vamos dar continuidade. Nós tivemos na aula passada vários pontos históricos que foram destacados, ressaltados, e vamos dar seguimento. Paramos no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, domina o Egito e domina também Jerusalém, o reino do sul. Continuando, meus queridos, é importante então continuando. O sul agora é propriedade dos babilônicos, mas os babilônicos continuam marchando contra o sul na tentativa de crescer e conquistar. Nós temos o ano 597 a.C., que os babilônicos retornam para o sul e levam mais uma remessa. Entre esses está Ezequiel e o rei Joaquim. Ezequiel, que possivelmente estava treinando para exercer o sacerdócio no templo salomônico, foi deportado para Babilônia, e lá na Babilônia ele acaba tendo que se abrir para uma outra vocação. Ele não imaginou, possivelmente, que isso ocorreria, mas ocorrera. Ele foi vocacionado para o profetismo. Ele foi vocacionado para uma atuação profética. Isso é muito interessante. Ele direcionou os seus oráculos a uma comunidade judaica na Babilônia, dominada pelos babilônicos, próximo ao rio Quedar, e grande parte dos seus oráculos também eram oráculos para falar sobre o endurecimento do coração dos deportados. Os deportados tentavam justificar toda aquela situação, apostatar da fé, e Ezequiel ele trazia sermões duros, e o próprio redator ele chega a dizer que Javé o adverte, diz que as palavras dele seriam duras, e que o povo teria um coração duro, de dura cerviz, que não abriria o coração para as palavras que o profeta lhes direcionasse. Então ele tem um encontro com o Javé lhe dá uma ordem: põe-te em pé e falarei contigo. Ali começa a sua chamada, a sua vocação, e um árduo trabalho de direcionar oráculos, às vezes de correção, a um povo que está querendo apostatar da fé, porque acha que o cativeiro babilônico é uma forma de demonstrar como Deus abandonou a nação e etc. Então é difícil. Vamos fazer uma comparação. Existem bons sermões hoje de pastores, reverendos, que são muito centrados naquilo que fala. Eles sempre levam as pessoas a entender que esse momento pandêmico, essa crise sanitária, é um mal que ocorrera, talvez, por descuido das próprias pessoas e de uma determinada localidade da China. Isso se expandiu no mundo, né? Claro que também não descartamos as possibilidades de se talvez existe uma intencionalidade maior da China, mas eu não quero entrar nesse demérito, mas pensando propriamente em um problema que ocorre numa localidade chinesa e o vírus se espalha na China e da China para o mundo. O que eu quero dizer com isso? A massa evangélica, grande parte dos evangélicos, eles tentam justificar a pandemia, uns
é Deus se vingando por causa do carnaval, pelo fato da Gaviões da Fiel ter feito todo um cenário dramatúrgico com Santo Antão. E outros vão dizer que é a mão de Deus pesando sobre as nações, porque as nações aí não buscam a Deus. Ou seja, é um fato de colocar Deus como um assassino. É o fato de colocar Deus como um ser irado que está matando idosos e agora com a nova fase da pandemia, crianças, jovens, ele está matando todo mundo porque as pessoas não se inclinam a ele. Ou seja, então nós temos pastores, reverendos, que eles são negacionistas nesse discurso. Eles excluem totalmente a possibilidade de um Deus vingativo estar se vingando da humanidade. E eles colocam isso como uma crise sanitária pandêmica mundial. E este talvez seria o momento da maior solidariedade, do maior sentimento cristão, de se solidarizar, né, ser solidário com as pessoas mais vulneráveis diante de toda essa problemática. Ou seja, quando alguém vai por esse caminho, ele é marretado. Por quê? Porque a grande massa evangélica tende a direcionar a culpa da pandemia global a Deus. Deus é o culpado, Deus é o assassino e o responsável por tantas pessoas de todos os países do mundo estarem morrendo. Então imaginem Ezequiel no meio dos cativos e tentando colocar na cabeça desses cativos que eles não estão ali porque Deus os abandonou, né? Que eles não estão ali por causa disso. Sim, Ezequiel fala a respeito dos pecados, ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. Não se queixe por causa de Deus, se queixe por causa de você mesmo. O Sul, ele, com o crescimento populacional, eles esqueceram de perceber que aquele crescimento populacional era uma fagulha diante de grandes impérios. Impérios como o Egito, impérios como a Assíria, que mesmo que se desestabilizou, ainda era um grande império. Ou seja, parece que nunca houve uma política que cuidasse do povo. Sempre houve uma política mais preocupada em cuidar do bolso e não do povo. Então, Sião cresceu um pouquinho, Jerusalém cresceu um pouquinho, eles já acharam que eram invioláveis, até que chegou o Império Babilônico e destruiu com tudo. Foi uma tarefa difícil para Ezequiel e direcionar oráculos à comunidade judaica exilada próximo ao rio Quedar. Continuando, nós temos o ano 587 a.C., porque quando em 597 os babilônicos chegaram, eles deixaram o rei Zedequias para cuidar e ser fiel nos impostos. Então, cuida aqui de Jerusalém, manda um imposto direitinho e a gente vai tocando o barco. A questão é que os falsos profetas disseram para o rei que o jugo, a força da Babilônia caiu e que ele poderia ficar tranquilo que Javé estava libertando o sul dos babilônicos. Ele parou de pagar os impostos. Quando ele parou de pagar os impostos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda babilônica, entrou em Jerusalém e destruiu com tudo. O templo salomônico foi destruído, talvez as proteções dos muros, o que tinha foi queimado e destruído. O rei Zedequias viu seus filhos serem mortos e depois os seus olhos foram vazados pelos babilônicos.
Grande parte dos sulistas foram deportados e o sul ficou nessa situação difícil. Ficaram exilados. Então, agora nós temos uma outra remessa de exilados em outra localidade, que não era possivelmente a mesma localidade do grupo que era contemplado pelas profecias de Ezequiel. Só que Javé é muito tremendo, né? Olha como Javé é tremendo. O grupo que foi exilado com Ezequiel tinha a voz de Javé por intermédio de Ezequiel. Houve um grupo que foi na primeira remessa em 605. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre esse grupo. Foram parar lá no palácio. Aí Javé tem uma voz lá no palácio, que é o Daniel. Javé tem uma voz também entre os repatriados jerusalemitas, que ficaram durante a destruição de 587. Nem todo mundo foi para a Babilônia. Alguns ficaram, e entre eles o profeta Jeremias. E agora essa galera que foi para a Babilônia em 587? Ficaram lá. O que acontece com eles? Possivelmente, esse foi o público do profeta Deutero Isaías. Entre o ano 550 a.C., os oráculos do livro de Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 55, que sempre se relacionam a oráculos de salvação e esperança. É interessante, né? Então parece que em todos os cenários, a voz de consolo do Criador está sempre em todos os lugares, em todos os momentos, para todas as situações. E acredito que sempre de braços abertos para todos aqueles que quiserem se aproximar de Deus, Deus estar disposto a se aproximar dessa pessoa também. Então, nesse período, eu acho que é um período que nós devemos nos aproximar mais de Deus, reconhecendo que somos dependentes e não direcionar a culpa da catástrofe mundial atrás da pandemia a Deus. São dois contextos totalmente diferentes. Sigamos e prossigamos? Tudo bem? 539 antes de Cristo. Notem essa data. 539 antes de Cristo. É a data onde o rei da Pérsia, Ciro, o Aquemênida, ele toma a Babilônia, e é uma história muito bonita, pena que é muita coisa, não dá para entrar em todos esses detalhes, acaba muita coisa. Eu já acho que tem bastante conteúdo nessa matéria para vocês, mas no bacharel a gente abre ainda mais. Então, Ciro, ele toma a Babilônia em 539 a.C. Tomando a Babilônia, ele liberta alguns prisioneiros, permitindo que esses prisioneiros retomem as suas localidades. Ciro é estrategista. Ele pensa, qual a finalidade de eu ficar sustentando esses camaradas aqui no Império, se eu posso mandá-los para a sua terra, adorar os seus determinados deuses, só que trabalhar pelo Império. Ou seja, vão trabalhar, vão mandar mantimento para o Império, e quando o Império precisar de exército, vão lutar pelo Império. Essa era a política de Ciro. Então, o que Ciro faz? Esdras capítulo 1. Baixa um decreto permitindo que esses judaítas exilados retornem para Judá. E assim eles
retornam, né? Entre o ano 538 e 536 a.C., eles chegam em Judá e pegam uma Judá totalmente destruída. E agora eles vão trabalhar para reconstruir essa Judá. E não foi uma tarefa muito fácil, porque quando eles começam a trabalhar para reconstruir Judá, o livro de Esdras fala de Reum e Sinsai, que escrevem uma carta para o atual rei da Pérsia, que não era mais Ciro. Ciro já tinha sido sucedido por Cambises, o falso Esmirdes. E quem estava possivelmente era o Dario, ou o falso Esmirdes, né? Então, possivelmente o falso Esmirdes. O falso Esmirdes, ele governa entre o ano 520 a.C. Chega a carta até ele, de Reum e Sinsai, que mentiram, disseram que os judaítas estavam construindo um grande império para lutar contra os persas. Aí o rei mandou parar a obra. O Esmirdes foi sucedido por Dario I. Mesmo ano, 521 a.C. Ele é sucedido, Dario está lá no poder, e os profetas pós-exílicos, como Ageu e Zacarias, são responsáveis para motivar o povo. Eles são responsáveis para dizer: esforça-te, Zorobabel, filho de Sealtiel, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, senão vocês vão colocar o dinheiro no bolso e não vão ver prosperidade, é como que o bolso vai estar furado, porque vocês pararam de reconstruir a cidade, estão cuidando de si mesmo. Então aquilo os motivou. Percebam como um sermão motivador, ele pode mudar a circunstância. Vocês que estão pregando, ministrando a palavra nas igrejas, em cultos, em reuniões, vocês podem ser dois estilos de sermonistas. Vocês podem ser aquele sermonista que é o mensageiro de Jezabel, que disse para Elias: hoje mesmo Jezabel vai fazer com você da mesma forma que você fez com os profetas de Baal. E aí o que ocorre? Elias fica deprimido, vai para o deserto e pede a morte a Javé. Então tem mensageiro que é desse jeito, aonde o cara prega, ele deixa uma palavra ruim, de falta de encorajamento, as pessoas ficam desanimadas, desmotivadas, ninguém quer seguir e vencer, porque o cara só fala de catástrofe, estamos vivendo o último dia, o apocalipse, e de fato, queridos, não dá para saber. Ah, professor, mas a pandemia sempre teve, tá? O contexto pandêmico do coronavírus não vai ser a última pandemia, não foi a primeira, possivelmente terão outras. Tá? Existe pandemia desde a época aí do primeiro século depois de Cristo. Pandemia de Antioquia, de Adriano, e vai embora. Vários contextos pandêmicos. Tá? Até as pandemias aí que vocês já conhecem, da peste negra e tantas outras pandemias. Então não adianta ficar com o discursinho de que o coronavírus é a pandemia que antecede o arrebatamento, porque possivelmente teremos aí mais 100, 200, 1000 anos, não sei, e teremos outras pandemias. Então esse tipo de discurso, ele desmotiva as pessoas, tá? Tira a esperança. Diferente do discurso de Ageu. Ageu viu as pessoas acomodadas e desmotivadas e ele tentou motivá-las. Ele disse: esforça-te, Zorobabel, filho de Sealtiel. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforçai-vos todo o povo da terra. O povo se sentiu motivado, escreveu uma nova carta ao atual rei da Pérsia, Dario, pedindo a permissão, lembrando que Ciro o Grande tinha estabelecido um decreto. O Dario
mandou buscar o decreto de Ciro, ao averiguar que era verdade, escreveu, baixou um novo decreto permitindo que o povo viesse reconstruir a cidade a partir do templo. E ali o povo começou agora, foi no monte, pegou madeira, buscou os elementos necessários e construíram o templo. E aí vem a tristeza, porque aquele templo, segundo eles, não era como o templo salomônico. O templo salomônico era maior, tinha utensílios de ouro, aquele templo era mais simples. E agora? Um outro detalhe, o templo salomônico, as tradições notificam a permanência da Arca da Aliança no lugar santíssimo. Só que no cativeiro babilônico a Arca da Aliança sumiu. Então aquele segundo templo não tinha a mesma formosura estética do templo salomônico e não tinha a Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus. Aí o povo, ficou desmotivado. Aí veio o profeta Ageu no meio deles e dá a seguinte mensagem de encorajamento: eis que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E ali houve encorajamento, motivação, e realmente houve um período de paz. Por quê? Porque os persas estavam dominando o mundo, e os persas, não há relatos bíblicos e nem históricos dos persas entrarem na cidade como os babilônicos entraram. Os babilônicos entraram assassinando os judeus. Os persas não. Eles mandaram os judeus para Jerusalém, permitiram a reconstrução do templo e os jerusalemitas estavam lá. Só que eles estavam sob o domínio do maior império do mundo. Quem ia mexer com eles? O Império Persa durou 200 anos, de Ciro o Grande a Dario III. Assim, meus queridos, finalizamos essa disciplina. Teremos posteriormente uma envergadura desse assunto, que é chamado de História de Israel, período interbíblico ou intertestamentário. Com isso, finalizamos. Atentem para as tarefas, atentem para os trabalhos. Que o Criador vos abençoe com toda sorte de bênção. Shalom e até a próxima aula.